Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesse Conectados com a Palavra da Igreja Batista Pérola. Conectados com a Palavra está, digamos assim, de braços dados com Anoitecendo com a Palavra, que é um outro programa que nós desenvolvemos na plataforma Google Meet e que acontece sempre no final da tarde, ao anoitecer, onde nós lemos um capítulo da Bíblia. Estamos terminando o livro de Lucas agora e vamos começar a carta de Tiago. E tem um momento de oração, de estudo daquele capítulo e de gratidão e também de colocar os nossos pedidos e nossas preocupações diante do Senhor. Mas no sábado e no domingo essa leitura não acontece, por isso eu quero ler então o correspondente ao capítulo de hoje, de sábado, que é o último capítulo do livro do Evangelho de Lucas, capítulo 24 desse Evangelho, quando ele fala realmente daquelas últimas coisas que aconteceram com Jesus aqui na Terra. E eu quero da sua atenção, portanto, para que você também tenha condições de compreender a leitura da palavra e ver que ensinamento para a sua vida essa palavra pode trazer. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, um grupo de mulheres foi ao sepulcro levando as essências aromáticas que havia preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida, pedra que guardava a entrada da sepultura. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram dois homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras do Senhor. E voltando do sepulcro, anunciaram essas coisas aos 11 e a todos os demais. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas pareceram aos apóstolos como um delírio, e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro, e abaixando-se, viu somente os panos de linho, e retirou-se admirado do que havia acontecido. Nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam comentando tudo o que havia acontecido nos últimos dias. E enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos dos dois estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Então eles pararam, tristes, e perguntaram. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? E ele perguntou: quais? E eles então disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de esperança e de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram afirmando terem tido uma visão de anjos
que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não ouviram. Então ele lhes disse: ó tolos, e que demorais a crer no coração em tudo o que o profeta disse. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E então começou por Moisés e todos os profetas e explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado Emaús, para onde se dirigiam, Jesus fez como que seguiria adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, já é tarde, o dia já está terminando. Então Jesus entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, pegou o pão e o abençoou e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram um ao outro: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele falava e nos abria as Escrituras? Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido com eles no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus lhes apareceu e disse-lhes: paz seja convosco. Mas ainda assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos, os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como podeis ver que eu os tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E admirados ainda, sem acreditar, por causa da alegria, Jesus perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na frente de todos os que ali estavam. Depois disse: são essas as palavras que vos falei, estando convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia sairia dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa do Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou a Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi sendo elevado para o céu. Depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Essa forma maravilhosa que Lucas encerra o seu escrito chamado Evangelho segundo Lucas. Coisas marcantes e maravilhosas acontecem ao longo disso que está nesse capítulo. Que coisa maravilhosa! Eu fico pensando nesses dois que estavam ali a caminho de Emaús, sendo acompanhados pelo próprio Senhor. Emaús, uma cidade, um vilarejo, uma vila, uma pequena aldeia que ficava ali, distante de Jerusalém, não tanto. A Bíblia fala aqui em 60 estádios, né? Eu não sei exatamente quanto significaria em termos de quilômetros, 60 estádios, mas é uma distância curta. E eles estão a caminho, que quando chegam no final do dia, no crepúsculo daquela tarde,
eles chegam ao seu destino e Jesus faz de conta que está seguindo o seu caminho para outro lugar. E eles o convencem a entrar com eles. Já é tarde, fica conosco. Pousa conosco na nossa casa. Jesus entra e naquele jantar, ao partir o pão, abençoando o pão e ao partir o pão, repartindo entre eles, eles então reconhecem quem é ele. É o próprio Jesus. E Jesus já não está mais ali. Ele já some da sua vista. E eles não se aguentam. Levantam da mesa, acho que nem terminaram o seu lanche, o seu jantar, e voltam a Jerusalém para estar com os 12 e com todos que com eles estavam. E ao trazerem a notícia, antes de darem a notícia interessante, já recebem a notícia. É verdade, o Senhor ressuscitou, que apareceu a Pedro. E então Lucas encerra os seus escritos do Evangelho segundo Lucas dessa forma majestosa, esclarecedora, vencedora. Tudo o que havia de sofrimento passou, já ficou para trás. Agora é vitória. Vitória sobre a morte e vitória para aqueles que são seguidores de Jesus. Que Deus nos abençoe e deixe essa verdade alicerçada em nosso coração, para que venha o que vier e haja o que houver, nós não nos desviemos dela. Que Deus, pois, nos capacite. Vamos orar? Você pode orar comigo? Senhor, nosso Deus e Pai Celeste, muito obrigado por essa grande oportunidade de refletir nessa verdade registrada por Lucas no Evangelho que acabamos de ler, um capítulo por dia, e hoje estamos concluindo. Ó Deus, que nós possamos, dos ensinamentos extraídos do livro e também nesse capítulo final, possamos alicerçar esses ensinamentos em nossos corações, para que dúvidas não venham nos balançar, mas mantendo-nos firmes, porque nós conhecemos a verdade e estamos alicerçados nessa verdade. Obrigado por tudo, ó Deus, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.